E o profeta disse: o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Deus Forte e Príncipe da Paz. Mas de ti, Belém Efrata, sairá o único rei de Israel. Ele será conhecido até os confins da terra, e ele será o único a lhe trazer a paz. Glória a Deus. Glória a Jesus.
Estão abençoados? Amém. Quem está abençoado, diga amém. Amém. Fala para o irmão que está falando aí. Você está abençoado, meu irmão? Bênção. Glória a Deus. Estamos aqui na segunda sessão já. Parabéns, hein? Força aí, tem mais. Mais uma parte aí. Vamos continuar firme aqui, proclamando o nome do Senhor, amém? Gostaria de saber quem está aqui pela primeira vez. Se você está aqui nessa igreja pela primeira vez, levante a sua mão. Aqui, ó, temos aqui. Tudo bem? Tem mais? Lá no fundo, ó, lá, duas mãos estendidas lá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Quem mais aqui? Temos também pela primeira vez, ó lá também. Vocês podem ficar com a mão levantada, por favor? Vocês estão aqui pela primeira vez, fica com a mão levantada. Ó lá na galeria também. Meu Deus, quantas visitas, hein? O que nós vamos dizer? Visitantes, sejam bem-vindos, voltem sempre e conte conosco. Vamos dar uma salva de palmas para eles, para a vida deles, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ó, vocês estão convidados a fazer parte da família de Deus aqui conosco, amém? Fiquem à vontade, a casa é de vocês, voltem sempre, quando puder, venham fazer parte da família com a gente, amém? Irmãos, o tema dessa cantata é A Maravilha do Natal. Diga assim comigo: a maravilha do Natal é Jesus na minha vida, amém? Essa é a maravilha do Natal, dessa data, irmão. Essa é a melhor notícia, ó, presta atenção. Isaías 9,6 diz assim, ó: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Esse que nasceu, esse que a gente lembra toda vez no final do ano, nesse exato mês, ainda que não é esse dia, ainda que exatamente, cronologicamente, talvez não seja nem esse mês, mas nós lembramos que um menino nasceu, e esse menino tem todo o poder sobre os seus ombros, ele é maravilhoso conselheiro, ele tem todo o poder da sabedoria, do conselho, tudo que eu e você precisamos, desde quando esse menino nasceu, tudo que eu e você precisamos de força, ele é chamado de Deus Forte, tudo que você precisa para ser eterno, para a tua vida durar, para você ir para a eternidade, foi por causa desse menino que nasceu, e a paz que excede todo entendimento na sua vida, no seu lar, na sua casa, nos seus familiares, aquela paz que ninguém entende, está sobre ele, Jesus Cristo, amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí: essa paz que você procura está em Jesus Cristo. Irmãos, o Natal não começa em dezembro, o Natal começa lá em Deus, começa na eternidade. Antes de existirmos, já estava tudo planejado para que houvesse um Salvador para a nossa vida. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse manjedoura, havia uma promessa. Antes do presépio havia uma palavra. Antes do nascimento havia um plano eterno. Antes que houvesse homem, houvesse história, houve antes o conselho lá da Trindade. Deus falou: vou enviar meu filho para salvar aquele que precisa. Em Gênesis 3, ó, para você entender isso, que não é a partir daquele dia do nascimento, mas muito antes. Em Gênesis 3, Deus vai falar, mesmo diante do pecado do homem, Ele vai dizer que a descendência daquela mulher ia ferir a cabeça daquela serpente, do diabo. Então, irmão, deixa eu te avisar, deixa eu te dar uma notícia: tudo que precisa ser derrotado na sua vida, tudo que precisa ser abalado, tudo que precisa ser rompido, tudo que precisa estruturar, o Senhor, esse Jesus Cristo, já está pisando na cabeça de Satanás. Todo levante contra a sua vida, todo levante contra a sua casa, ele esmagará Satanás. Esse é o anúncio, esse é a promessa, e Deus vai cumprir. Deus vai cumprir na sua casa, porque Ele já tem cumprido todas as coisas. Lá em Miqueias 5, o profeta vai dizer que em Belém, que é pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, entre tantas outras cidades, de você, Belém, sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Irmão, Belém, uma cidade pequena, ninguém dava muita moral, não era importante no mercado, na rota do comércio, nada. Mas sabe, ela tinha um significado. Sabe o que significa Belém? Casa do pão. E por muito tempo essa cidade foi abandonada porque não tinha pão aonde se dizia que era a casa do pão. Mas naquela cidade, numa casa
muito simples, numa manjedoura nasceu o pão da vida. Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro pão, Ele é o alimento eterno, Ele é o alimento que eu e você precisamos. Fala para o irmão que está do seu lado aí, você precisa do pão da vida. Irmãos, Deus decidiu nos salvar antes mesmo de existirmos. Isaías chama esse menino de maravilhoso, não por causa do cenário, mas por causa da obra que ele via realizar. Deus promete, irmão, mesmo quando o tempo se alonga. Talvez você está aqui essa noite hoje falando assim: ah, Tiago, mas não sei, eu tenho me iludido tanto com promessas, eu tenho me frustrado, eu tenho me decepcionado. Mas, irmão, minha querida irmã também, o Senhor às vezes vai permitir que você enxergue frustração naquilo que não é eterno, que você enxergue decepção naquilo que pode te frustrar mesmo, para que você não se esqueça, para que essa noite Ele te lembra que a única promessa que é verdadeira e é real e vai acontecer e vai te garantir a vida eterna é que Jesus nasceu para te salvar. Essa promessa ninguém quebra, porque já aconteceu. Você está esperando algo novo na sua vida? Você está esperando alguma novidade? Você está ansiando porque vem uma coisa, você já enjoa, você já descarta, você já se frustra, e aí vem outra e outra, isso vai te frustrando, mas deixa eu te dizer, meu irmão, há mais de 2000 anos atrás, a verdadeira promessa para a sua vida já nasceu, cresceu, fez milagres, operou, se comprovou, cumpriu as promessas que Deus fez através de outros homens, morreu por você, deu sangue puro pela sua vida, ressuscitou e te garantiu a vida eterna. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus por isso? Aleluia! Irmãos, em Abacuque o profeta vai dizer assim, ele se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Deus não tarda nas suas promessas, Deus não falha. Ainda que pareça para você demorado, ainda que hoje, depois de tantos anos da sua vida, é hoje o grande encontro que Jesus veio fazer na sua vida. Ele veio ao teu encontro para mudar a tua casa, para mudar a tua vida, para mudar esse casamento destruído, para ressuscitar os seus filhos, para trazer de novo a harmonia entre filhos e pais e filhos. Esse é o poder desse menino que nasceu numa manjedoura. Ele tem poder, pode tardar, pode parecer tarde, podem falar no seu ouvido, mas você vai entrar na igreja, você vai entrar nessa vida, mas você vai ver, as coisas vão acontecer. Vai, Ele faz na hora certa, Ele faz na hora em que Ele vai ser exaltado, na hora que Ele vai ser adorado na sua vida. Então acredite, irmãos, o que nós estamos cantando aqui, o que está sendo encenado, o que está sendo está sendo agora pregado é sobre o Rei, que mesmo envolto numa manjedoura, mesmo um bebezinho, Ele era o Criador do mundo já desde a eternidade. É Ele que tem, mesmo o bebê dentro de uma manjedoura, era aquele que tinha o leme da minha vida e da sua vida. É Ele que nos direciona para onde devemos andar. Somente Ele tem o caminho certo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É só Ele, irmão. Pensa, imagina comigo, Maria, José, esse que nos salvou, já te salvou, tá? Você já é salvo. Você é liberto, irmão. Você é liberto porque Ele nasceu. Tenha a postura de liberto, irmão. Tenha a postura de salvo. Maria questionou, ela ficou com medo quando o anjo anunciou. Daqui a pouco vai ter essa encenação, você vai entender melhor ainda, vai ficar marcado na sua mente. O anjo veio, chega e fala para ela: não temas. Depois José ficou com vergonha, parecia que não ia dar certo, parecia que era algo vergonhoso perante a sociedade, parecia que aquilo seria a maior vergonha dele e que talvez até a noiva dele seria açoitada, escrachada pela sociedade. Eis que veio o anjo do Senhor para dizer: isso aqui não é promessa de homem não, isso aqui é o Filho de Deus que Ele enviou para nascer de Maria de forma virginal, de forma santa e pura, para ser aquele que vai salvar toda a humanidade. Irmãos, da mesma maneira, essa noite, esse que nasceu
esse que veio para te salvar, te diz: não temas, não tenha medo. Não ache que você está perdendo tempo, não ache que você pode estar passando vergonha, que você pode se frustrar por estar entrando no caminho, por aceitar e admitir Jesus como o Salvador da sua vida, ou você que está voltando, tentando voltar para os caminhos do Senhor, ou você que não consegue se libertar de vícios e cadeias e falar: mas não sei se compensa, eu não sei se Jesus é verdadeiro. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Confie, acredite. Até aqueles que geraram, que cuidaram dele, duvidaram, mas eis que veio o anjo para dizer: é fato, é verdade. Os anjos vieram, desceram até a terra para louvar com os pastores, dizendo: Hosana nas alturas, louvado seja o nome do Senhor, porque tinha nascido num lugar simples, numa hora muito improvável, de um jeito muito diferente, aquele que seria o Salvador de todos. Você crê nisso, irmão? Fala para o irmão que está do seu lado aí: não temas. Para você entender, irmão, que isso era uma confirmação, o Fábio falou para mim: Tiago, a inspiração é de que isso é o cumprimento da promessa. A maravilha do Natal é que Deus cumpriu. Presta atenção no que eu vou te falar. Quando Jesus nasceu, não se sabe se foi exatamente no dia ou dias depois, vieram reis magos, também não sabe exatamente se eram 3 ou mais. Eu sei que tem 3 presentes para o menino que tinha acabado de nascer. O primeiro presente, irmão, é ouro. E naquela época, no contexto histórico, ouro só se dava para um rei. Então Deus estava cumprindo promessa, Ele estava dizendo que aquele ali era uma criança especial, aquilo ali não era somente um bebê, mas era o Rei do Universo, o Criador, o Salvador de todos os pecadores. Ele estava ganhando ouro porque Ele era Rei dos reis e Senhor dos senhores. O segundo presente, incenso. Incenso, irmão, só colocava incenso ou só se presenteava com incenso se fosse para alguma divindade, para exaltar o nome do Senhor, para adorar alguém, pois deram incenso. Um dos reis trouxeram incenso porque sabia que aquele menino tinha que ser adorado e exaltado. Assim como está em Salmos 142:1, suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. A nossa oração, o nosso louvor sobe como incenso essa noite para Jesus. E ele já era adorado dessa forma naquele dia que ele nasceu. Mirra, sabe para que era usada mirra? Para embalsamar aquele que morria, aquele que se sacrificava, para colocar sobre o morto, porque já estava dizendo que mesmo que ali estava nascendo o Salvador, aquele Salvador haveria de morrer por nós, haveria de morrer por você, por você, por você, por você, por você. Ele morreu, Ele deu o sangue puro dele por mim e por você. Mas aquela limitação humana não sabia que esse menino que tinha acabado de nascer no meio de uma manjedoura, entre animais, entre ali pastores, ele também ressuscitaria no terceiro dia. E aí ele foi lá e tomou a chave da mão do inimigo, como lembrando lá de Gênesis 3, pisando na cabeça daquele que quer nos matar, daquele que quer te aniquilar, daquele que quer te destruir, daquele que quer te derrubar, e falou: ó morte, onde está o seu aguilhão? A morte não tem mais poder, porque ele nasceu, porque ele viveu, porque ele morreu e ressuscitou para que eu e você tivéssemos hoje o direito da vida eterna, irmão. É para isso que ele nasceu, é para isso que ele veio. Nós estávamos em cadeias, irmãos, mas o Senhor nos libertou, é para isso. Para encerrar, Apocalipse 21:4 diz assim: então ouvi uma voz forte, que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. Ele veio em forma de homem e habitou. Ele era Deus, mas ele era homem também. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras.
Ele cumpre, irmão. Ah, Tiago, mas por que eu sofro? Mas por que tem sofrimento? Mesmo acreditando em Jesus, confessando? Calma, está escrito aqui. Essas são as primeiras coisas que já estão passando, irmão. Vai passar. Resista, acredite, tenha fé, porque daqui a pouco, lá na eternidade, todos nós estaremos juntos em nome de Jesus, e não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais luto, não haverá mais problema, não haverá mais frustração, não haverá mais tristeza, porque Ele disse para anotar essas palavras, porque eram fiéis e verdadeiras. Então tenha paciência, restaure, ressuscite, levante hoje, essa noite, coloque para cima essa sua fé de novo, porque Ele vai cumprir na sua vida. Desde lá os primeiros povos, desde os profetas, tudo que foi anunciado foi cumprido. Tudo que diz que está acontecendo ao nosso redor já está na palavra de Deus, e a eternidade também será cumprida. Nós todos estaremos com esse menino que nasceu, cresceu, morreu por mim e você, ressuscitou e já está preparando morada para mim e para você na eternidade. Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus!
Sua luz brilhante vai comigo, os teus caminhos são cegos, e pela fé eu posso ver. Sim, teu nome em meu Deus, pois tudo é pra mim. Quem em Deus se abrigar, descansará à sombra
vem e me sustenta. Quando caio, vem me erguer. E quando clamo ao nome seu, me atende com amor. Pois meu Pai é fiel para sempre, e a sua palavra é sempre cada dia mais. Eu creio em seu poder, que jamais pode falhar. Pois meu Pai é fiel para sempre. Quando às vezes eu fico insegura, eu me firmo em suas mãos, pois bem me faz bem forte estar, prova seu amor. Pois meu Pai é fiel para sempre, e a sua palavra é sempre cada dia mais. Eu creio em seu poder, que jamais pode falhar. Pois meu Pai é fiel sempre. Os muitos reinos passarão, mas o seu permanecerá. Cada dia mais eu creio em seu poder, que jamais pode falhar. Meu Pai é fiel, sim, pra sempre e sempre. O meu Pai celeste é fiel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer lá na carta aos Gálatas assim:
Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. Feche seus olhos, todos que forem possíveis fechar os olhos, fiquem de olhos fechados. Essa minha parte agora é para apelar para você que está aqui pela primeira vez e você ainda não confessou Jesus Cristo como Salvador. Esse Jesus que eu estou falando é o mesmo que disse lá em Mateus 11:28 o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele garante alívio. Sabe o que eu li agora de Paulo falando aos Gálatas? Que ele garante também para mim e para você, a partir do momento que você diz que ele é o seu Salvador, a adoção como filho de Deus. Porque você nasce criatura, eu nasci criatura. Mesmo que eu tenha nascido dentro da igreja, eu era criatura. Mas eu só me tornei filho de Deus, eu só ganhei o passaporte para a eternidade o dia que eu declarei que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Se você é filho hoje aqui, é porque você admitiu, você disse, você confessou que esse Jesus Cristo, Ele é verdadeiro, Ele é a promessa de Deus cumprida em nós, e que Ele é o Salvador da tua vida. Mas se há alguém aqui essa noite que ainda não fez essa oração, você que de repente estava afastado da presença de Deus, ou vem de vez em quando, ou só aparece em dias assim, festivos, não tem problema, é hoje, é essa noite que Ele veio ao teu encontro, é hoje, dia 14 de dezembro de 2025, que Ele quer ser o Salvador da tua vida, e te fazer filho de Deus, virar a chave de criatura, de não somente ser criação, de não só mais agora ser multidão, mas a partir dessa noite ser filho de Deus. De olhos fechados, para que ninguém se sinta constrangido, se há alguém que deseja fazer essa oração, só levante a sua mão, por favor. Se você quer se reconciliar essa noite, você que estava afastado, estava descrente, fique com a mão levantada. Nós temos uma pessoa ali no meio com a mão levantada. Ali, lá no canto, temos também uma pessoa. Aleluia. Se tiver mais, levante a sua mão. Não tenha vergonha. Você que ainda não admitiu Jesus como Salvador, lá, temos lá, se quiser ir algum pastor aonde está essas mãos levantadas, erga mais a sua mão. O restante da igreja está com os olhos fechados. Fique com a mão levantada. Eu vou fazer uma oração por você. Ó Deus, é isso que vale a pena estar aqui, ó Pai. Se uma dessas mãos levantadas é alguém que ainda não admitiu Jesus como Salvador, ó Pai, está indo um pastor até ele, até agora, para dizer que Jesus Cristo é o Senhor da vida dessa pessoa, que vai fazer repetir, ó Pai, que essa pessoa declare agora, coloque no coração dela, admita com a boca e confirme com o seu coração que Jesus Cristo é o Salvador da vida dela, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Jesus, por ter atraído essa criatura para agora se tornar filho, para se tornar co-herdeiro contigo, ó Pai. E aqueles que levantaram a mão para reconciliação, ó Pai, traga de novo a esperança do teu nascimento, daquele que nasceu para salvar e para cumprir a verdade, aquele que não mente, aquele que não é homem para mentir, mas que enviou Jesus, seu Filho, como Salvador e verdadeiro. Toda a desilusão que essa pessoa estava tendo, a ponto de afastar ela da presença de Deus, ó Pai, o teu nome agora, Jesus Cristo, se faz verdade sobre essa vida. Traga a memória dessas pessoas agora, que o teu sangue puro lavou a vida delas, para que elas fossem libertas de toda a escravidão, de todo vício, de todo pecado, de toda a artimanha do inimigo, porque
aquele que veio para nos salvar já é prometido que esmagaria a cabeça do nosso inimigo e é o nosso Salvador, ó Pai. Assim eu oro e creio em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Várias mãos levantaram, você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? É para Ele, é por Ele, aleluia.
Glória a Deus. Já fiquem aí, meninas. Cadê o pessoal? Estão abençoados? Amém.